Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Chegamos à quinta-feira da 16ª semana do Tempo Comum. Hoje a igreja é festa de São Tiago Apóstolo. São Tiago Apóstolo, ele era um dos números dos 12, escolhido por Jesus. Esteve sempre, na maioria das vezes, junto com João e Pedro, e na transfiguração estava presente, na agonia de Jesus estava presente. Ele foi decapitado no ano 44 depois de Cristo. Seu exemplo, sejamos corajosos e generosos no serviço ao reino de Deus. Amém. Obrigado por me acolher em sua casa. Seja bem-vindo. Se inscreva em nosso canal, peça sua oração. Eu quero rezar com você. Vai ler a palavra de Deus? Peçamos a Deus uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o teu louvor, para o teu servir. A frase hoje de Santo Inácio de Loyola, que vai nos ajudar a rezar nesse dia, diz assim: tenha bom ânimo e se esforce muito em Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele voltará para os seus e não tardará. Amém. Minha leitura está na segunda carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículos de 7 a 15. Irmãos, trazemos esse tesouro em vaso de barros, para que todos reconheçam que este poder extraordinário vem de Deus e não de nós. Somos afligidos de todos os lados, mas não somos vencidos pela angústia, postos entre os maiores apuro, mas sem perder a esperança, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados, por toda parte e sempre. Levamos em nós mesmo os sofrimentos mortais de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossos corpos. De fato, nós, os vivos, somos continuamente entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus seja manifestada em nossa natureza mortal. Assim, a morte age em nós enquanto a vida age em vós. Mas, sustentados pelos mesmos espíritos de fé, conforme está escrito, eu creio e por isso falei. Nós também cremos e por isso falamos, certo de que aqueles que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também com Jesus e nos colocará ao seu lado, juntamente convosco. E tudo isso é por causa de vós, para que a abundância da graça em número maior de pessoas faça crescer a ação de graça para a glória de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial 125, 126. Os que lançam as sementes entre as lágrimas ceifarão com alegria. Quando o Senhor reconduziu nossos cativos, parecíamos sonhar. Encheu-te de sorriso nossa boca, nossos lábios de canções. Os que lançam as sementes entre as lágrimas ceifarão com alegria. O Evangelho está em Mateus, no capítulo 20, versículo de 20 a 28. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos, ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: o que tu queres? Ela respondeu: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: podemos. Então Jesus lhe disse: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim
concedeu lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esse lugar àqueles para os quais ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou e lhe disse: Vós sabeis que o chefe das nações tem poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Então, entre vós não deve ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida como resgate de muitos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. O apostolado da palavra, ele é uma construção, tem um itinerário. Ele sai do papel e atinge o seu coração. Muitas vezes a nossa família, ela não atende, nem está atenta à lógica do Evangelho. Jesus tinha falado para os discípulos de carregar a cruz, do sofrimento, da morte. Mesmo sabendo tudo que ele declarou e ensinou, uma mãe, pede para colocar os seus filhos, um à sua direita, outro à sua esquerda. Mas eram 12 apóstolos, Diácono? Pois é verdade, eram 12 apóstolos, mas 2 queriam ser diferenciados. Por que razão essa mãe quis desprezar os 10 apóstolos e dar o direito só ao seu filho? Olha só, a vida da gente é uma eterna busca. Nós não podemos excluir o outro para ter a vantagem. Não está certo. Veja hoje, São Paulo vai falar na segunda carta de ao Coríntios, no capítulo 4, né? Nós trazemos no nosso corpo a morte de Jesus. Ele fala essa mensagem para todo apostolado, inclusive os discípulos que ali se encontram. O que eu recebo de graça, eu devolvo de graça. E eu não posso radicalizar o Evangelho do céu. Não. Ele tem que ser vivido, palavra por palavra, momento por momento. O salmista vai dizer hoje, no Salmo 125, os que lançam semente entre as lágrimas, ceifarão com alegria. Hoje a gente vê em Mateus capítulo 20, Jesus falando dos preceitos. Se eu gosto de Jesus, eu preciso viver a liturgia diária. Ele não entendia muita coisa não. Porque cada um queria ver aquilo que era da sua necessidade. E Jesus iria falando de tudo que ia acontecer com ele, mas ele nunca o viu como se fosse própria dele. Queria sempre se locupletar, se beneficiar, ter um cargo. O meu coração e o seu coração tem que pregar e se apoiar no Espírito do Evangelho. Muitas vezes as pessoas não entendem o cálice de Jesus e querem beber dele sem entender. Olha só, alguém que quer algo para receber e não está pronto. O cálice é algo muito sagrado. Jesus ele fala dos fatos reais. Beber e comer o pão da vida. O cálice da defesa, o cálice do testemunho. Jesus fala para aquela mulher que o mais importante não é o que ela está pedindo, não. Não é ficar uma à direita ou outra à esquerda. Não é nós termos muitos seguidores na internet. Não é eu ter muitos likes. Não. Eu tenho tudo para o agrado de Deus.
O lugar, quem dá é Deus. Cabe a mim e a você pedir. Mas tem que pedir sem machucar o outro. Se eu vou pedir algo que vai diminuir, menosprezar o outro, eu não peço. É melhor calar. Lembrando que Deus conhece o meu e o seu coração. E Deus, Ele pinça a pessoa e coloca onde Ele quer para anunciar. Você pode ser um anunciador na sua casa, com seus pais, com seus netos, com seu sobrinho. Não vê Abraão? Ninguém dava nada para Abraão. Ninguém nunca deu nada por Davi também. Muito menos por Moisés. Mas Deus vai lá e pinça Abraão, pinça Moisés, pinça Davi e qualifica ele. Você pode estar onde você estiver. Deus vai lhe procurar e vai lhe achar. E quando Ele nos acha, Ele nos chama. Venha. Fazemos de vocês pescadores de homens. E aqui está a lógica de Deus. Ele está entre nós. E isso é para mim, para você, para quem quiser, muito grande, porque eu e você vamos nos tornar servidores de Jesus. Deixa eu perguntar a você, quem são as pessoas que estão no seu coração, que são gigantes? Essa mesmo. A lógica de Jesus hoje, Ele propõe ao mundo, a mim e a você, o Evangelho, a boa notícia. E com esse Evangelho que eu posso escolher o que eu vou destacar para a minha caminhada, enquanto família, enquanto comunidade, enquanto reino de Deus. A minha motivação, a sua motivação, não deve ser ganhar recompensa. Não. Muitos ganham recompensas e estão aí, esperando outras recompensas ainda. A minha motivação e a sua deve ser ganhar pessoas para o reino de Deus. Então peçamos a Deus a graça de, ao longo da nossa vida, Cristo ser o nosso centro. Ele deve ser o meu grande alvo, mais do que estar à sua direita ou à sua esquerda. Amém. Que Deus sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.